A dependência química ou a dependência de substâncias psicoativas é justamente um estado em que o indivíduo manifesta, né, sinais e sintomas, aonde principalmente ele desenvolveu a tolerância a um determinado tipo de substância e tem crises ou tem sintomas de abstinência quando essa substância é interrompida no seu uso. A dependência química, a gente fala dependência química, na verdade, a química aí é qualquer substância que interfira no organismo, né? na funcionalidade do sujeito. Então, a química, aí a gente poderia colocar toda substância que modifica, né? Que modifica a qualidade de vida desse sujeito. A gente poderia falar de inúmeras questões, poderíamos citar aí inúmeras químicas, né? O chocolate, o tabaco, né? Enfim, tudo que atrapalha o sujeito. As dependências, elas são dependências que decorrem vamos dizer assim, cada dependência, ela tem muitas vezes a sua droga de escolha, né? Quer dizer, então a dependência de substâncias psicoativas relacionadas ao álcool, à cocaína, nas suas diversas formas, inclusive no crack, opioides, medicamentos, maconha, tabaco. E ainda temos as mistas, em que o indivíduo usa 2 ou mais drogas e ele se torna numa dependência que a gente chama de dependência cruzada. Por exemplo, numa das modalidades é o indivíduo ser dependente do álcool e da cocaína simultaneamente. Quando ele usa álcool, ele quer usar a cocaína, quando está com a cocaína, ele quer usar o álcool. A dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que tem 3 características básicas, né? Ela é incurável, não tem cura, ela é progressiva e fatal. Olha, é muito comum a gente ouvir, né, que a dependência química é uma doença incurável, progressiva, e isso, se por um lado é importante para as pessoas reconhecerem que é um problema de saúde pública e o usuário dependente reconhecer que ele não pode bobear, né, achar que está curado e voltar a usar, mesmo que em pequenas quantidades, né, algum tipo de droga, eu acho que não é suficiente para a gente entender o problema. Ela é incurável, você controla, você estaciona, a gente fala que estaciona a doença. É como diabetes, né? Você tem a doença, você faz o tratamento, você estaciona a doença. Se você não faz o tratamento e não estaciona a doença, você pode avançar nos níveis e chegar ao estado crônico, né? Eu coloco que o uso de droga e a dependência é como uma língua que você aprende. E obviamente que uma língua bem aprendida, que é o caso da dependência, ela não se apaga da nossa mente. Então ela está sempre ali, né? Ela basta que ela seja provocada, que ela vai emergir e você vai voltar a falar o português, mesmo que esteja 20 anos lá na Finlândia e não tenha mais falado português, mas ele está lá dentro de você. É uma rede neuronal que se forma, né, a partir de uma série de vamos dizer assim, de conexões neurobiológicas e psicológicas, né, de sensações, vamos dizer assim, até de produção de neurotransmissores. Então é uma rede muito complexa, né, e ela fica muito arraigada. Eu comecei a cheirar cocaína, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Sempre estudei, entendeu? E entrei nessa e fui indo. Dei o primeiro teco, tinha 14 anos de idade, sempre quando eu ia pra festinha, eu já levava no bolso, a droga no bolso, e aquilo ali eu fui me acostumando, fui me envolvendo. E quando eu vi, eu perdi o controle, realmente, da minha vida. Eu comecei a usar droga porque eu tenho muitas frustrações
por causa do meu pai, né? Que foi uma coisa que me ocasionou muitos traumas na minha infância, dificuldade para se relacionar, né? E eu usei a primeira vez com 2 amigos, né? Comecei a minha drogadicção ativa, a usar droga com 17 anos. No início eu comecei a usar por prazer mesmo, pegava onda, estava todo dia na praia, é o meu esporte preferido. Então comecei com a galera na praia, fumando maconha, pegando onda, fumando maconha. E chegou um momento em que a maconha já não mais estava me suprindo. Então comecei a abusar do álcool e da maconha, juntos os dois. E a partir daí eu tive meu primeiro contato com a cocaína numa festa que eu usei a primeira vez a cocaína. Com meus 12 anos, eu comecei a beber. Mas para inserção social, para fazer parte de um contexto, para fazer parte de uma turma, que era uma turma mais velha do que eu. E daí para as outras drogas foi uma questão de tempo, foi uma questão de cultura. Eu acho que foi muito uma questão de cultura, de uma geração de transição, uma geração pós-hippie, uma geração paz e amor, rock and roll, sem saber, sem imaginar aonde isso ia dar, né? Olha, eu nasci no interior do estado do Rio e vim adolescente morar em Niterói. Eu tive um choque muito grande com a minha criação de interior, com aquilo que me foi apresentado aqui no estado do Rio. Não conhecia nada disso. E comecei a andar com algumas pessoas, a fazer algumas amizades e me sentia muito excluído. Me sentia diferente do pessoal daqui. Era um menino criado no interior, acostumado com bicho, animal, aquelas coisas todas, aquela criação mais rígida de interior. E sempre me senti excluído no colégio, naquilo tudo. Mas eu, na realidade mesmo, só vinha usar droga após os 20 anos de idade, com 22 anos de idade. Foi a primeira vez que eu usei drogas. Foi uma questão de curiosidade. Um determinado grupo de amigos meus experimentaram, falaram que era bom, que dava uma sensação interessante. Eu me peguei um dia com eles e fui experimentar só por uma questão de conhecer. Foi antes de ir para uma festinha, na época festa junina que existe, festa de rua, a gente fumou e para ir para a festa. Foi assim, questão de curiosidade. O fator desencadeante principal são os amigos, né? Então isso é importante a gente identificar. A outra coisa que é muito também séria é que as pessoas, vamos dizer assim, querem se identificar com a cultura dominante. E a cultura dominante, o álcool e as drogas fazem parte. Então nós não podemos ser ingênuos que as pessoas nesse processo de desenvolvimento, de quererem ser mais autônomas, né, de se identificar com os outros iguais, né, adolescentes e jovens, que elas não vão buscar essa fonte de identificação. Aconteceu que o Pedro teve um problema judicial, né? O Pedro foi preso aos 16 anos, quando ele estava saindo, vindo lá do complexo do Alemão, ele um companheiro de ativa, vindo lá do complexo do Alemão, onde ele foi comprar uma carga. E na época ele vendia, né? E nós fomos abordados pela Delegacia de Bom Sucesso e apesar da família já saber que o Pedro estava muito envolvido com relação a drogas, a gente teve uma surpresa muito grande
E nesse dia que a gente foi abordado pelos delegados lá de Bom Sucesso, aí a gente tomou assim, conta da gravidade da questão disfuncional do Pedro. Então eu cheguei aqui, na verdade, como família, eu cheguei aqui como família com dependente químico, com problemas judiciais. Porque não foi de momento, assim, eu descobri agora, tá? Eu não descobri a pólvora, assim como se diz, né? Aquilo foi acontecendo, coisa você foi juntando, quando aí usa droga, aí você já está, né? Já está meio, como é que se diz? A gente não tem nenhuma surpresa nenhuma, porque as coisas vão acontecendo, e quando aconteceu, você não teve surpresa. Você desconfiava já, entendeu? Eu penso assim, né? Eu estudo num colégio particular em Petrópolis e eu posso assegurar com toda convicção que a diretora do colégio tem verdadeira loucura por ele. É uma simpatia, uma coisa, eu não sei se é porque ele estuda desde pequenininho lá. E ela foi quem observou. Primeiramente foi ela, dentro da escola. Por ele ser um aluno muito inteligente, realmente muito inteligente, ela sempre teve um carinho especial por ele, por todos, mas em especial, eu posso até dizer, especial por ele estudar lá desde pequenininho, e foi pegando um companheirismo com a gente também, que estava sempre no colégio, e ela foi observando os comportamentos. As notas relativamente boas na escola, mas muito disperso, muito para lá e para cá, entendeu? Então ela foi observando aquilo, me chamou a princípio e me mostrou, falou assim, olha, a gente não está dizendo o que é, a gente está dizendo que o comportamento mudou muito. Aí o tempo foi passando, e aí parece que ele fez esse tipo de uso dentro do colégio. Porque ela saía, todo mundo trabalhava. Mesmo eu estando separado dela, ela trabalhava no rural, trabalhava. E ele foi crescendo numa comunidade e ia para o colégio, e o colégio era no pé de uma comunidade, e ali ele foi crescendo, se envolvendo com aquele rapaz até ir vender droga. Foi vender droga. Passou a ser traficante. Aí a mãe dele me contou isso, aí ele tinha 14 anos. A mãe, 15, tá com 26. Aí a mãe dele falou comigo, eu fui lá, consegui arrancar ele de lá e levar para minha casa. Mas depois ele saiu de novo, foi embora. E se juntou em outro morro, que já foi no morro chamado Cantagalo, em Copacabana.